passagem aqui para cá. Essa passagem aqui para cá. Porque teoricamente, daqui para cá também é muito bizarro. Mais pelo certo? Então foi uma série de erros que acabaram no acerto. Pior ainda, então foi mais um erro absurdo que não chegar. Então foi uma série de erros que os astros falharam. Por que parece, cara? Dá a sensação de que, pô, eu acertei, mas não foi só sorte, cara. Por exemplo, daqui pra cá, quando o básico, alguém se diz mesmo abaixo como está vendo, somaria os ganhos de 1 vezes, vai ver 1 x de 1 vezes. Certo? Então foi sorte. Depois ficou tentativa. Ô galerinha, ó, muito legal, cara. 2 vezes aconteceu recentemente do aluno me chamar com o resultado que bateu com o meu. E aí eu vou analisar a solução do colega e vejo que não tem lógica matemática por trás. Isso é muito bom vocês me chamarem quando acontecer isso. Tu vê assim, pô, a minha foi diferente. Eu sempre falo, tem infinitas formas de fazer. Mas tenha a humildade de me chamar, isso é maravilhoso. Eu cansei de estar estudando lá, fazendo um jeito diferente, professor, achar que está arrombando, vou fazer na prova e errei. Porque o método que eu fiz naquele momento deu sorte, naquele momento deu certo. Mas era um método que não tinha uma regra correta por trás. Tá? Então, se fizeres alguma coisa muito diferente do normal, chama para eu dar uma conferida que às vezes pode ter sido sorte. Beleza? Muito bem. Página 61, exercício 3, questão 3. Volume 3, exercício 3, qual questão? Questão 3, ó. Qual é a massa de um elemento químico cuja meia-vida é de 24 dias e cuja desintegração é dada pela função Q de T é Q0 que multiplica E elevado a K vezes T, em que Q0 é a quantidade inicial desse elemento? Alguém pesquisou qual é o elemento químico que tem a meia-vida de 24 dias? Que pena. É que dá tanto trabalho, né? Pra que saber? Eu jurei que alguém ia estar na ponta da língua. Professor, eu pesquisei. Meia-vida, elemento químico, 24 dias. Cara, ele copia tudo. É ridículo. O legal vem em 2014, né? Quando a gente usa as coisas de 2014, né? Quando a gente está preso no passado, não é legal. Creio que você era minha vida, olhar. Exercício radioatividade. Wikipédia. Urânio é um elemento químico de símbolo U, que decaimento nos períodos 24,6 dias. O tório é o tório. É o elemento químico tório. O tório 234, então se tu vai na tabela periódica, a massa atômica do tório não vai ser 234, vai ser outra, certo? Mas quando ele está com 234, ele está decaindo para o tório menos radioativo. E esse decaimento demora 24,6 dias, certo? Beleza? Então, ó, a primeira resposta era tório. E eu falei que não dava de responder, né? Certo? Porque no vestibular de que tiraram isso, deveria ter uma parte introdutória, um texto falando sobre radioatividade, uma tabela da meia-vida de vários elementos. Aí ele faz essa pergunta, só para ver se o cara leu o texto e entendeu o que está sendo dito. A massa, 234. Foi isso que eu falei? 234. 2, 3, 4. Peraí que agora... É. 2, 3, 4. Essa é a resposta, então, a massa atômica dele. Beleza? Não é que ele tem 234 gramas, tá, gente? Não se esqueçam. Aí tem que entender um pouquinho de química, né? Para saber o que a gente está falando ali. Então, tu vê, dava para resolver com o Deus Google à disposição. Qual a quantidade de massa de 32 gramas desse elemento depois de 72 dias? Pô, olha só.
Se eu for usar só pelo conceito de meia-vida, fica bem bobo. Porque 24 dias cai pela metade a quantidade de material radioativo. Concorda comigo? Então em 48 caiu pela metade 2 vezes. Em 72 dias caiu pela metade 3 vezes. Então tinha 32 gramas. Divide por 2, 16. Divide por 2 e divide por 2, 4. Tu vê, ó, pronto, fiz de cabeça. Só que fazer de cabeça nesse caso, como eu sempre disse a vocês, não significa nada. Não significa que é bom, não. O bom agora nesse caso é manipular algebricamente essa expressão e provar matematicamente o que eu estou dizendo. Essa é uma questão discursiva de vestibular. Ela não tem um ABCD para assinalar. Então o aluno que só respondeu 4, ele não vai ganhar tudo. Nós vamos ter que ser fera agora para descobrir essa encrenca. Ó, já que ele falou que era 32 a quantidade inicial, a continha fica assim, né? Mas caramba, eu não sei nem quem é o E, nem quem é o K. E eu quero o Q de 72. Concordam comigo? E o que eu sei? Eu sei que o Q de 24 fica igual a Q0 sobre 2. Concordam comigo? Essa informação eu sei, né? Porque ele me falou no texto, né, que era a meia-vida do cara. Eu tenho que saber o que é meia-vida, né, do elemento químico. Vocês já discutiram meia-vida do elemento químico recentemente, não foi? Então, olha só. Como é que eu vou achar o Q de 72? Q de 72 vai ser igual a 32 vezes E elevado a 72 vezes K. Concorda comigo? Se eu for montar o Q de 24, eu escreveria aqui Q de 24, que é igual a Q0 vezes E de K vezes 24. Isso dá quanto mesmo? Dá Q0 sobre 2. Eu posso dividir por Q0 ambos os lados. Tu vê, eu acabei descobrindo que o E elevado a 24K é igual a 1 meio. Como eu dividi por Q0 ambos os lados, Q elevado a 24K deu 1 sobre 2. Quer dizer que se eu quiser achar o Q de 72, basta eu conseguir modificar aquela encrenca ali, ó. Como é que eu vou conseguir fazer aparecer E elevado a 24K aqui? Vocês concordam que eu posso escrever E elevado a 3 vezes 24? E eu posso, já que a ordem dos fatores não altera o produto aqui, eu posso colocar esse 3 como potência de potência. Ficaria Q de 72 igual a 32 vezes E elevado a 24K elevado a 3. Se eu fosse multiplicar aqueles expoentes, daria 72K. E eu descobri, através da manipulação do conceito de meia-vida ali, né, que E elevado a 24 é 1 meio. Q de 72 é igual a 32, 1 meio elevado à terceira. E aí vai justificar o nosso raciocínio mental, de que era só dividir por 2, 3 vezes. Q72 é igual a 32 dividido por 2 na terceira, na verdade, né? 2 vezes 2 vezes 2. Justificou agora por que deu 16, 8, 4 gramas. Então, num vestibular discursivo, era isso que se esperava do aluno, ó, que ele fizesse toda essa prova matemática. Porque, assim, ó, tu poderia justificar com a fala, tá? Poderia fazer um texto justificando. Como sabemos, a meia-vida de um elemento passada a meia-vida de um elemento, a quantidade de massa de material radioativo cai pela metade. Assim, em 72 dias, teríamos 3 meias-vidas ocorrendo. E com isso, certo? Eu não vou saber, eu te confesso que eu não saberia dizer se o cara do vestibular, numa explicação que foi totalmente literal, né, matemática, o raciocínio por trás, mas totalmente descritiva, se ele vai dar a mesma pontuação para o sujeito que fez a prova matemática.
Provavelmente não, talvez tenha um desconto, mas não vai ser grande diferença não. Se tu justificou a tua resposta com um raciocínio escrito, né, em bom português, também funcionaria. Mas essa questão eu queria que o aluno soubesse manipular, né, expoentes aí, né, para poder matar a questão. Muito legal a questãozinha, hein? Tu vê, ó. É assim que se faz a datação para o carbono 14, meu querido. Como esse decaimento radioativo, ele ocorre numa taxa de tempo muito precisa, se eu pego lá um elemento, né, um fóssil, um osso de um dinossauro, eu sei que depois da morte do animal começa a ter um decaimento de um carbono para outro tipo de carbono. Então eu consigo lá detectar, calcular a porcentagem de carbono 14 que tem dentro daquele material e eu consigo então saber quanto tempo faz que aquele bicho morreu. Olha que interessante. Né? Então é de suma importância esse conhecimento matemático aí para a ciência moderna. Qual outra questão eu pedi? Página 63, 3, 4, 5, 3, 4, 6 e 10. Vamos que vamos!